Olá, queridos alunos, eu sou a professora Luciane Lima e hoje, na aula de artes, eu vou estar falando sobre concretismo e expressionismo, parte 4, em arte moderna, ok? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. O concretismo foi um movimento artístico e cultural, ok? Que surgiu na Europa em meados do século XX, o qual visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata. Esse movimento de vanguarda influenciou as artes literárias, musicais e figurativas, tá bom? As principais características são, tá? Valorização do conteúdo visual e sonoro, síntese visual, em detrimento da discursiva, ok? Banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, ok? A utilização de efeitos gráficos, o papel torna-se a tela e o artista aproveita todo esse espaço, tá bom? A defesa da racionalidade, tá bom? Aversão ao expressionismo, rejeição ao acaso e à abstração lírica, lembra? Não vai ter sentimento, ok? Então elimina o lírico. As principais características do concretismo nas artes plásticas são essas que eu falei de cima, em relação a um pouco misturado, textos, tá? No caso, poesia, e agora só específica da artes plástica, a busca pela precisão da forma, o uso de formas abstratas, a influência demais do cubismo, a união, ok, entre a forma e o conteúdo, e a defesa no caso da racionalidade, lógica e principalmente cientificismo, que é a ciência, tá bom? Então vai ser uma arte ligada, essa técnica com arte ligada à ciência, tá bom? E aí, a gente tem também o concretismo no Brasil, que também foi bem forte, tá? No Brasil, esse movimento de vanguarda chegou por volta de 1950, tá bom? Através do suíço Max Bill, tá? Ele já morreu, né? Morreu em 94, tá bom? Em 1994. Um dos percussores desse movimento, tá? Ao lado, ele é percussor desse movimento, ao lado do russo Vladimir Mayakovsky, tá? Que também, esse morreu até bem antes, morreu por volta de 1930, tá bom? Bill popularizou as concepções dessa nova tendência na Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956, tá bom? Em São Paulo, tá? Surge um grupo concretista. E esse movimento, em São Paulo, né, esse movimento concreto, se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo e em meados, olha só, da década de 50, sendo liberado pelos poetas, e no caso, liderado, tá? Desculpa, liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, tá bom? Eles são conhecidos como Irmãos Campos, tá bom? E Décio Pignatari, tá bom? Eles foram o marco dessa arte concreta no Brasil, principalmente focado em São Paulo. Claro que depois vai passar por Rio de Janeiro, mas a princípio surge em São Paulo, tá bom assim? O Grupo Concretista de São Paulo foi fundador, tá, da revista Noigandres, é o nome da revista. É estranho, mas é esse. Essa revista foi fundada em 1952, tá bom? Divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Então, essa revista vinha com muita ênfase, falando, tinha temas, no caso, tinha textos com temas, né, concretos, falando, tinha poesia também, letras de música, tá? Uma variedade de questões artísticas voltadas para o concreto, tá bom?
Aí eu vou falar um pouquinho da poesia, porque eu fiz um resumo, um apanhado para facilitar para o entendimento, tá? A poesia concreta, ela inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira, pós-modernista, tá? Caso pós-moderna ou pós-modernista, tanto faz. A partir de uma poesia visual, com a utilização de efeitos gráficos. Então, essa poesia era para você ver, era visual mesmo, tá? De forma que a palavra concreta, no caso, representa o objeto real. Aí vira o quê? Palavra-objeto, tá bom? Dessa forma, a poesia concreta, ela absorve, tá? Ela vai absorver somente a palavra. Ou seja, a palavra-objeto, tá? Sem que haja preocupação com estrutura literárias, tá bom? Desde as estrofes, versos e rimas. Então, não vai ser muito importante ter isso não, tá bom? Bem básico, assim. A partir disso, há a predominância de imagens e em detrimento ao caráter discursivo, tá, da poesia. Eu coloquei as imagens e acabei esquecendo de pegar um poema, mas é só vocês colocarem lá, coloca poemas concretistas, vocês vão ter uma ideia mais ou menos, só pesquisar na internet, tem bastante, tá bom? Então, a partir desse domínio, né, de imagens em detrimento discursivo da poesia, é que se torna até uma coisa exagerada, tá bom? A despeito de o concretismo, no caso, não se preocupar com a temática, tá, das rimas, uma vez que o objeto principal era criar uma nova linguagem ao mesclar a forma e o conteúdo, tá bom? Alguns temas prevaleceram assim na poesia concreta, desde as críticas feitas à sociedade capitalista e ao consumo exacerbado, tá? Exacerbado, no caso, desculpa. No caso, exagerado. Vamos usar a palavra exagerado, que é melhor. Vamos colocar palavras difíceis, não, tá? Então, é o consumo exagerado das pessoas, da população. Então, eles começaram a criticar isso também. É aonde hoje, se a gente trouxer para a contextualização nos dias atuais, os cientistas, os naturalistas falam a favor da natureza devido a isso. Porque hoje se consome tanto que se joga muita coisa fora, se torna até fútil. Se você tem um tênis hoje, você compra outro, você joga aquele fora. Então, hoje você não tem 2 pares de tênis, você tem 10 pares de tênis. Então, é um consumo, né, exacerbado e, ao mesmo tempo, exagerado, que é a mesma coisa, de puro consumo, que não teria necessidade, tá bom? Então, aí eu vou falar um pouquinho também do neoconcretismo, porque o concretismo e o neoconcretismo estão basicamente juntos, tá bom? Mas ele é muito pequenininho, porque ele foi muito rápido, tá? Nesse movimento, né, que é neoconcreto ou neoconcretismo, foi um movimento que surgiu no final de 50, aí já surge no Rio de Janeiro, olha aí, tá? Como uma reação ao movimento concretista, tá? Criado em São Paulo, tá vendo aí? Então, a gente tem o concretismo, que é de São Paulo, tá? Que foi criado em São Paulo, e aí o neoconcretismo, ele surge o quê? Para fazer um contraponto com São Paulo. Então, ele veio para brigar com ideias diferentes. Vamos mudar alguma coisa, tá? Não concordamos com tudo, tá bom? E aí, com isso, o manifesto neoconcretista foi publicado no suplemento dominical, Jornal do Brasil, tá? Do Jornal do Brasil daquela época, aqui no Rio de Janeiro. E nessa publicação foi feita no dia 23 de março de 1959, olha que bacana. Os neoconcretistas, ou concretistas cariocas, acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto tal qual consideravam os poetas paulistas. Já que eles pensavam no caso, na poesia, né, como objeto, né, a palavra seria o objeto. No caso do Rio, não, eles eram contra isso,
tá? Então, de forma que para eles a expressividade estava acima dessa forma, tá? Então era muito mais importante essa expressividade, tá bom? Então, portanto, né, eles criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. Então, eles eram contra tudo. E, no caso, essa parte da crítica à tendência racional, positivismo, tá? Não sei se deu para ficar bem claro aí, mas tudo bem, vamos continuar. Nesse período, entre 59 e 61, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta no Rio de Janeiro, que eu estou falando, foi Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theon, né, acho que é Theon, uma coisa assim, Espátano, Espátanos, acho que é mais ou menos isso que pronuncia, Sérgio Camargo, Amilcar, né, de Castro, Franz Weissmann e Lígia Pape, tá bom? Esses foram os principais artistas, no caso, Rio de Janeiro, tá? Em resumo, as ideias dos autores neoconcretos de Lígia Pape acrescentou o seguinte, eu te separei uma frase que eu achei também muito interessante assim. Nós nos separamos do grupo concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O grupo do Rio achou que era racionalismo demais, mas nós queríamos trabalhar com a intuição mais soltos. Então, eles não queriam ficar no Rio de Janeiro, eles não queriam ficar presos a determinadas regras, tá? Que no caso de São Paulo era muito rígida. Tá bom assim? Então, aí eu vou separei também, vamos estar falando agora do expressionismo. Ou seja, eu já falei um pouco, agora eu vou falar rapidinho, porque eu tô fechando, no caso, os movimentos, tá? Então, a gente tem aí o expressionismo. O expressionismo foi um movimento artístico vanguardista, claro, que apareceu na Alemanha nos primeiros anos do século XX, tá bom? E influenciou várias gerações de artistas plásticos, tá? Entre as vanguardas artísticas europeias no início do século XX, o expressionismo foi uma das mais notórias, tá bom? A arte expressionista teve seu desenvolvimento principal na Alemanha, não se distinguia, mas assim, não se restringiu, né, apenas às artes plásticas, tá bom? Mas também abrange o cinema, ok? Que eu já até comentei da outra vez um pouquinho sobre isso. Não vou me aprofundar tanto. Cinema, e, no caso, o conceito expressionista, tá? No caso, expressionismo, tornou-se corrente na crítica jornalística, depois que Ewart Walden popularizou em sua revista Der Sturm, no caso em português significa A Tempestade, tá bom? Em 1912, tá bom? Ele tornou essa corrente mais conhecida, tá? E aí teve uma ênfase maior naquela época esse movimento expressionista, tá? Vejam, porque a princípio as pessoas não aceitavam, porque achou assim, muito extravagante as cores. Coloquei mais imagens aí, ó. Também a expressividade, né? Os rostos marcados. Você mostra mesmo a expressão. Então, a princípio, foi um susto. Mas depois, claro, as pessoas, igual hoje, acostumam-se e tá tudo bem, tá bom? Entre as principais características da arte expressionista, destaca-se a distorção linear, fica bem evidente nessas imagens aí, que eu separei para vocês, os traços, né, os traçados espessos e angulosos das formas retratadas, tá bom? Então, as pinceladas são com tinta assim, bem pesada, bem grossa, seja também, tá?
esse retratado ele pode ser seres humanos ou objetos, ok? O que produz uma simplificação radical das formas. As formas, eles não tentam copiar a realidade como ela é, tá? Então, eles apenas desenham e representam, tá? Destaque-se também o emprego de cores intensas, como eu falei antes, com pinceladas bem marcadas. Tem muito excesso de tinta, tá bom? Deixando evidente o efeito do traçado sobre a tela, tá? Essas características já podiam ser vistas também, tá? Com outros artistas das últimas décadas do século XIX, como os pós-impressionistas, tá? Como Gauguin, Eduard Munch e Vicente Van Gogh, que também eles tinham um pouco de característica expressionista, tanto é que eles participaram também desse movimento, alguns, tá? Os artistas ligados ao expressionismo, eles se organizavam em 2 grupos, tá? Um na cidade de Dresden, tá? E o outro na cidade de Munique, tá bom? A arte primitiva das tribos africanas também serviu como fonte de inspiração, tá bom? Para os expressionistas. Mas também outra fonte foram de fundamental importância, como os artistas do Renascimento, tá? O alemão Albrecht Dürer, tá? E Marx, eu não sei se estou pronunciando direito, vou pronunciar, Grunewald. Grunewald, bonito o nome, né? Com seus trabalhos em desenho e seu uso específico de luz e sombra, tá bom? Além disso, no campo das ideias, os expressionistas, eles serviram-se, né, do pensamento filosófico da época, tá bom? Inclusive da escrita de Nietzsche, tá? De Nietzsche, tá? Que falava a respeito da situação do homem que está sempre a caminho sobre uma ponte que o leva além do que é. E aí, o que eles fazem? Eles pegam isso, olha só, o que o nome do grupo expressionista ficou conhecido como a ponte. Eles pegam essa teoria de Nietzsche, tá vendo? E o que eles fazem? Eles dão um nome ao grupo, tá? E aí o grupo fica conhecido, lembra, como Die Brücke, tá? Que é, no caso, o grupo expressionista é conhecido como Die Brücke. Só que Die Brücke, em português, quer dizer a ponte. Por isso tem também essa tela aí, o grito, tá? E aí, entre esses principais nomes do expressionismo, a gente encontra aí Eric, né? O Erich Helkel, o Ernest, tá? Ludwig, tá? O Carl Smith, o Emil Nolde, o Otto Müller, tá bom? E isso são geralmente alemães, tá? Italianos e tal. No Brasil, a técnica expressionista esteve presente assim na arte de nomes como Anita Mafaldi, Lázaro Segal, Portinari, Oswald Gold, né? E Iberê Camargo, tá bom? Mas tem outros artistas, é claro, mas como sabe, os nomes também é muito difícil para pronunciar, mas existem outros artistas. Se vocês quiserem conhecer outros, é só joga lá na internet artistas expressionistas, vai aparecer mais de 15, 20 artistas, tanto estrangeiro como brasileiro, tá ok? E aí eu separei uma atividade para vocês estarem fazendo, tá bom? Fazendo caderno, que como sempre eu que dou o texto e tal, mas tudo bem. Então aí eu separei 4 perguntinhas, como sempre, isso aqui é para vocês não esquecer jamais, vai ajudar Enem, as provas, tá bom? Então olha aí, ó. Quais as principais características do concretismo? Disserte sobre a poesia concreta, fala. Pode pesquisar na internet, como sempre, tá bom? Então volta o vídeo e ouve o que eu falei, tá bom? E quais as características do expressionismo e também quais os principais nomes do expressionismo. Não precisa me dar todos, me dá só alguns, ok? E aí, assim, ó, força e fé, como sempre, cuida da família, cuide-se também, tá? Eu sei que tá difícil, mas logo, logo estaremos juntos. Eu separei uma frase para dar um incentivo aí da Ana Nunes, que eu achei muito bacana, né? Que a leveza e a doçura me envolvem, né? Que eu seja sábia
e forte em minhas decisões. Que eu não perca o interesse na bondade e muito menos no ser humano. Olha que bacana. E que eu saiba o valor do sorriso e que eu não despreze nenhum deles, tá bom? Então, olha só. Bom final de semana, até a próxima videoaula. A gente se vê na videoconferência.